Os horrores da guerra nem sempre são praticados por aqueles que a televisão insiste em apontar como os vilões do filme. Como a gente vê aqui nesse noticiário do Infobae, um site de direita da Argentina, falando do mistério do negociador ucraniano morto e suspeito de traição. No caso aqui, o site está relativizando, porque ele, na verdade, como a gente vai mostrar ao longo desse vídeo, inclusive a partir dessa fotografia aqui, mostrando que ele foi torturado antes de morrer. E não é qualquer um, é um alto empresário, um banqueiro e possivelmente um oligarca também da Ucrânia. Outra contradição desta guerra são também os acenos que a Casa Branca, ou mais precisamente o presidente Biden, está fazendo em relação à Venezuela. Parece que mandou lá uma alta missão de funcionários, tanto do Departamento de Estado como do Conselho de Segurança Nacional, para se entrevistar com Nicolás Maduro, para, logicamente, pedir, segundo aqui essa notícia, que isole a Rússia. Iguais gestões também são feitas com o Irã, não é? O Irã, outro inimigo figadal dos Estados Unidos e grande produtor de petróleo, e que poderá salvar, inclusive os americanos, do boicote que poderá ocorrer caso o Putin feche as torneiras tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Mas vamos primeiramente a essa história do negociador uraniano que foi assassinado. Segundo esse noticiário do Infobae, no dia 28 de fevereiro houve 2 reuniões para tratar de um cessar-fogo entre 6 representantes da Ucrânia e 6 representantes da Rússia. A primeira reunião foi política e assistiram os delegados ucranianos, encabeçado pelo ministro da Defesa. A segunda reunião foi técnica, se discutiram temas específicos, como os corredores para a saída dos civis, dos canais de comunicação para acordar um cessar-fogo e questões de logística para preservar o patrimônio, no caso, cultural. Na mesa de ambas reuniões ocupou uma cadeira Denis Borisovich Kiriev, um banqueiro ucraniano que trabalhava para o poderoso clã dos irmãos Kiliev, oligarcas ucranianos intimamente relacionados com o ex-presidente Viktor Yanukovych e de reconhecida militância pró-russa. Aí o site se pergunta: o que fazia um pró-russo nesse lugar defendendo as posições ucranianas pró-ocidentais? Ninguém sabe. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois daquela reunião, aquela primeira reunião, estirado numa rua do centro de Kiev. Um grupo de periodistas independentes difundiu a foto do cadáver. E como sempre acontece nestes casos, apareceram várias informações cruzadas, e nenhuma delas próxima de uma resposta convincente. Olha aqui o cidadão, o Kiriev, em que situação ele se encontrava. O site silencia, como é um site de direita, silencia que ele foi torturado. Mas o outro lado, que é a Rússia, através de sua televisão, mostra um lado, o oposto.
fue asesinado con un disparo a la cabeza que incluso también tuvo huellas de tortura en su cuerpo y asimismo también hay información de que los agentes de la Seguridad Nacional le detuvieron por precisamente las acusaciones de traición al Estado. Agora, quanto à aproximação do Biden com o Maduro, a gente faz a seguinte indagação. Como é que o Biden vai se aproximar do Maduro e pedir a ele, né, que venha a compensar a perda que seria das importações de 8% de seu petróleo? A gente sabe que os Estados Unidos é um grande consumidor de petróleo, de gasolina, chega a quase 12 milhões de barris de petróleo. Como é que ele se aproxima do Maduro, a quem não reconhece como presidente da República? Pois reconhece, sim, o presidente interino, entre aspas, Juan Guaidó, um títere que os Estados Unidos colocou lá na Venezuela sem ter poder algum. Mais uma desmoralização para os Estados Unidos? De qualquer maneira, as ficções nem sempre prevalecem, como quer uma certa mídia. Então vejamos aqui esse noticiário, né, da Globovision, reproduzindo uma reportagem do jornal New York Times. Funcionários estadunidenses visitam Venezuela, aliado da Rússia, que é um país aliado da Rússia, enquanto o Ocidente isola Putin. Altos funcionários estadunidenses viajarão à Venezuela neste sábado para reunir-se com o governo do presidente Nicolás Maduro, enquanto a administração Biden avança nos esforços para isolar a Rússia de seus aliados internacionais restantes em meio a um enfrentamento generalizado sobre a Ucrânia. Esta é a visita de mais alto nível de funcionários de Washington a Caracas, a capital da Venezuela, em anos. Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Maduro e fecharam sua embaixada em Caracas em 2019, logo depois que o autoritário líder fora acusado de fraude eleitoral. No caso, o autoritário não é o Biden, é o Maduro. Depois, a administração Trump tentou derrocar o governo de Maduro, sancionando as exportações de petróleo da Venezuela e de altos funcionários do país, e reconhecendo o líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Este site aqui, Bloomberg, é reproduzido pelo site, aliás, o canal do YouTube Guacamole, do Antônio Villamil, diz que vários países, logicamente lá tutelados pelos Estados Unidos, estão negociando um acordo nuclear que poderia eliminar as sanções sobre o petróleo cru do país irani, do país iraniano, no caso o Irã, dando luz verde ao regresso de mais de 1 milhão de barris diários ao mercado, de acordo com a Bloomberg. Mesmo assim, poderia não ser suficiente em face da magnitude das perdas do fornecimento de petróleo da Rússia, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, se a guerra na Ucrânia seguir se intensificando. Antes, o Maduro havia dado uma declaração dizendo que estava disposto a vender petróleo para quem quer que fosse, inclusive os Estados Unidos, como diz aqui esse material também atribuído a Bloomberg. Ora, o Maduro, como se sabe, não é, está ali há mais de 5 anos sob um terrível bloqueio, tanto econômico como psicológico, midiático e principalmente financeiro, a ponto de
de terem cortado todos os seus ativos no exterior, incluindo aí 32 mil toneladas de ouro no Banco de Londres, e as grandes empresas venezuelanas, tanto nos Estados Unidos como na Colômbia. Entre essas empresas está a Citgo, com 5 refinarias e nada menos que 5 mil postos de gasolina naquele país. Então tudo isso foi cortado. E mais ainda, os Estados Unidos se apossaram daqueles ativos. E agora, como é que fica? Claro que o Maduro vai querer algo em torno. Então o que é? Vão devolver isso tudo para o Maduro? E o Juan Guaidó, como é que fica nessa história? O presidente interino, entre aspas.